Olá e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo sobre o Excel. Nesse vídeo eu estarei trazendo um reforço sobre aquela parte de porcentagem e mostrando algumas possibilidades que nós temos, tá bom? Então, vamos começar primeiro vendo as formas de representação. Depois que a gente conhecer essas formas de representação, a gente pode então arriscar algumas situações e tentar resolvê-las. Vamos lá. Primeiro, nós temos aqui, eu vou utilizar o 10 como sendo 10%, tá, gente? Então a gente pode representar o 10, eu vou até colocar aqui, ó, representação de porcentagem, tá bom? Vou abrir aqui um pouquinho essa coluna, muito bem, e aqui eu estarei colocando essas representações. Então eu vou utilizar o 10 para ser o nosso 10%, tá bom? Então, 10% eu posso representar dessa forma. Coloco 10 mais o símbolo de porcentagem. Esse símbolo ele é colocado quando você segura a tecla Shift e você pressiona a tecla de número 5 também. E aí, vamos ver uma segunda forma de representação. A gente pode representar esse 10% também utilizando 10/100, tá bom? Porém, eu vou apertar Enter, né? Aqui eu tenho o 10% de um lado e esse 10/10 ficou do outro. Não tem problema, tá, gente? A gente pode trabalhar assim também, sem nenhum problema. Mas é uma outra forma de representação. E a gente também tem aquela forma que é muito usada em cálculos, que é a forma decimal, tá bom? Então eu posso colocar 0,1 e 0,1 é o nosso 10%, tá, gente? Fábio, como é que você sabe disso, que 0,1 é 10%? Bom, eu vou colocar aqui, nessa célula, o igual, vou digitar 10/100, lembrando que a gente começa sempre uma fórmula ou uma função com o sinal de igual, tá, gente? A gente sempre coloca o igual no começo das fórmulas e também das funções. E aqui eu coloquei a operação que eu quero realizar. Eu quero que aconteça a seguinte operação. 10/100. 10 dividido por 100. Vou apertar Enter e eu tenho a representação decimal, que é o 0,1. Tá bom, gente? Então, o nosso 10% ele pode ser representado dessa forma e dessa forma também. Tá bom? Então, fica aqui essa dica para vocês. Muito bem. Vamos seguir em frente, vamos lá. Agora que a gente já sabe das representações, a gente vai começar a utilizar isso daqui dentro de algumas situações. Para isso eu vou criar mais uma planilha. Vou chamar essa planilha de situações. E aqui a gente vai começar fazendo o seguinte. Digamos que você vai comprar um produto. Opa, produto, não pro, né? Produto. Esse produto, ele tem um valor, tá bom? Primeiro eu vou colocar aqui, ó, mouse, teclado, monitor, tá bom? Ele tem um valor, vou colocar aqui preço, e aí, vamos colocar aqui os preços, 45, o nosso teclado vamos colocar, por exemplo, 78, o monitor 450. Agora vamos usar a porcentagem aqui, tá, gente? Para quê? Para que a gente possa descobrir o valor de um desconto. Digamos que cada um desses itens vai ter aí 30% de desconto, tá? Então vou colocar aqui, ó, desconto. E aqui eu vou colocar 30 com o sinal de porcentagem aqui também. Só para a gente ver que funciona das três formas que eu estive apresentando para vocês. E aqui eu vou colocar o valor, underline, desconto, tá, gente? Vou até abrir um pouquinho mais essa coluna. Muito bem. E agora a gente começa a fazer a nossa conta, né? A gente vai usar uma fórmula bastante simples e essa fórmula, ela vale para as três representações que eu estive mostrando para vocês. Tá bom? Então eu começo com igual, vou pegar o 45 e vou multiplicar. Olha só, gente, tomem cuidado para não colocar a barra da divisão, não é a divisão, tá? A gente vai simplesmente multiplicar o preço pelo desconto, tá, gente? Que é esse valor em porcentagem. E aí eu tenho 13,5. Cuidado, porque é muito comum a gente acabar confundindo nessa operação, né?
nessa questão da porcentagem, a multiplicação com a divisão, né? Então, se você colocar, vamos colocar aqui rapidamente para a gente ver. E a gente tem um valor bem diferente daquele que a gente esperava, tá vendo, gente? Aqui eu utilizei, ó, o preço barra 30%. Olha só o valor que deu. Deu 150, um valor bem distante do valor que eu realmente estava esperando. Então, tomem cuidado. No caso da porcentagem, a gente usa sempre a multiplicação, tá? Então, eu peguei o 45 e eu multipliquei por 30%. Tecla Enter. E aí deu esse valor bem pequeno. Vou fazer a mesma conta aqui. Vou pegar o 78 e multiplicar por 30%. E vou fazer a mesma coisa com 450 vezes 30%. Aqui, tá, gente, é muito comum eu utilizar as setas que nós temos no teclado, aquelas setas direcionais. Para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, tá bom? Isso me traz mais agilidade na hora em que eu estiver resolvendo as minhas contas, tudo bem? E aí eu posso vir aqui, ó, clicando para a direita, tá vendo, gente? E aí o Excel ele vai deslocando, né, a busca pelas células, tá bom? Posso colocar para cima, para baixo, e assim eu vou praticamente mostrando onde eu quero colocar essa busca do Excel. Eu quero que ele venha buscar justamente aqui, nessa célula, o valor para a conta, tá bom? Tecla Enter confirma. Então temos aqui esses resultados. Agora vamos fazer a mesma coisa. Vou colocar aqui, ó, produto, o preço. Vamos colocar aqui o desconto. Novamente, mouse, teclado, monitor. E vamos aos preços, 45, 78 e 450. E aqui eu vou utilizar não o 30%, eu vou utilizar 0,3, que é o 30% na representação decimal, tudo bem? Lembrando que, se você não souber chegar nesse valor, não tem problema, você pode colocar o igual e fazer uma conta aqui no Excel. Que conta que você vai fazer? 30/100, tá bom? Então, 30/100, 30%, tá bom, gente? Muito bem, e 0,3. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, eu já sei que é 0,3, então 0,3, e aqui 0,3. E aqui o valor do desconto. Eu vou até abrir um pouquinho essa coluna, prontinho, e vou fazer a mesma conta, tá, gente? Eu quero descobrir, olha só, eu quero descobrir o valor do desconto. Então, igual, vou pegar o 45 e multiplicar por 0,3, que é 30%, tá, gente? Com uma representação um pouco diferente, mas é 30%. Tecla Enter. E temos o mesmo resultado, tá vendo? Ó, então, o que foi feito com um, também foi feito com o outro e funciona igualmente. Aqui eu vou resolver a linha de baixo e aqui eu também estarei resolvendo. Sempre essa conta, tá, gente? Eu estou pegando o preço e multiplicando pelo valor em porcentagem. Tecla Enter de novo. Prontinho. Então, os resultados que eu tenho aqui são os mesmos que eu também estou trazendo aqui. Bom, vamos agora ver a nossa terceira representação. Vamos copiar isso aqui de novo. Fábio, eu posso selecionar, por exemplo, isso daqui, pressionar Ctrl C para copiar, pular uma casa, uma coluna, clicar aqui no K1 e apertar tecla Enter? Pode, sem problema. Aqui é só você abrir a coluna e está resolvido. Eu vou tirar isso daqui, tá, gente? Eu vou fazer a conta de novo. Só que dessa vez, utilizando a nossa outra representação. Lembrando que eu mostrei para vocês 3 formas de representação. A gente pode trabalhar com o valor, com o símbolo de porcentagem. A gente pode trabalhar com o valor /100, que é o nosso 10%. Mas, se fosse 20%, seria 20/100. Se fosse 30, 30/100. Se fosse 40, 40/100. E assim por diante. Tá bom? Então, essas são as 3 formas. Desse jeito, desse e desse. Voltando para cá. Vamos resolver. Igual. Vou pegar o 45. A gente tem que chegar no mesmo resultado. Qual é o resultado? O resultado é 13,5. Não vou utilizar agora, gente, isso aqui, tá? Eu vou até limpar isso aqui, ó. Igual. Vou pegar 45. Vou multiplicar, ok? A conta é uma conta de multiplicação. 10/100.
Opa, só que não é 10/100, aqui é 30%. 30/100. Tecla Enter e o mesmo resultado. Tá vendo? Vou fazer aqui a mesma coisa. Vou pegar o preço, vou multiplicar por 30/100. Tecla Enter, aqui a mesma coisa. Pegar o preço, multiplicar por 30/100. Tá bom? Então, temos o mesmo resultado com as 3 formas de representação, tá, gente? A primeira foi aplicada aqui, usando a porcentagem. A segunda foi aplicada aqui, usando a representação decimal. E a terceira foi usada aqui, quando eu coloquei diretamente 30/100. E 30/100 a gente lê 30, o barra a gente vai ler por, e o 100, cento. Tá bom? Então, 30%, ok? Bom, então resolvemos aqui algumas situações. Vamos agora para mais outras situações, tá bom? É sempre muito bom praticar. Vamos lá. Vou colocar aqui, ó, outras situações. Muito bem. E aqui eu vou colocar, deixa eu ver, preço. Vou colocar, por exemplo, 45. Aqui eu vou colocar 78, aqui eu vou colocar 129. Opa, muito bem. Vamos supor que você está vendendo alguma coisa, né, por quilo, né? Então, por exemplo, isso aqui é o preço de um produto por quilo, né, digamos assim. Então, eu vou colocar aqui quilo, e aqui eu tenho um resultado. Muito bem. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui, ó, um valor que vai representar o quilo. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, tá bom? Pode ser um valor no formato decimal também, por exemplo, 1,5 e assim por diante. Vou colocar aqui 2, aqui 3, aqui 5,5. Ok? Então, vamos supor que alguém pediu um produto que o seu valor em quilo é 45. Então, cada quilo, R$45. Aqui, cada quilo, R$78. Aqui, cada quilo, R$129. Vamos lá. Então, eu vou colocar aqui igual. Vou pegar esse 45. Olha só, gente. Não estou trabalhando com porcentagem ainda. Eu estou descobrindo quanto que dá um produto multiplicando pelo seu quilo, tá? É cobrado 45 por quilo. Aqui eu tenho 2. Então, a gente vai fazer uma conta aqui, ó. 45 vezes o 2, tá bom? Então, 90, tá? Então, se 1 vale 45, 2 vale 90. E o legal disso é que a gente tem aqui, ó, a multiplicação do A2 por B2. Então, se eu colocar aqui agora, por exemplo, eu quero 3 quilos. Então, o Excel vai mostrar para mim o resultado com base naquilo que ele tem dentro das células A2 e B2. Vamos imaginar que o preço ele foi modificado, ele foi alterado. Não é mais 45, agora é 47. Então eu modifico e aí a gente tem esse resultado. Tá bom? Uma vez que você chegou nessa fórmula, você não precisa mais modificar ela, você modifica apenas os valores. Tá bom? A fórmula pode ficar do jeito que ela está. E aqui eu posso fazer a mesma coisa, 78 vezes o quilo, e aqui a mesma coisa, 129 vezes o quilo. Muito bem. Legal. Agora vamos imaginar o seguinte. Digamos que você deseja acrescentar a esses valores aqui cerca de 15%. Legal, você produz alguma coisa, você gasta esse valor e você quer lucrar aí 15%, ou 20%, ou 30%, né? Aqui eu vou usar o 15%, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu ver, eu vou colocar porcentagem, tá, gente? Que vai ser a nossa margem de lucro, tá? Eu vou colocar aqui 15%, vou usar aquela representação, 15%, aqui também 15%, aqui também 15%, tá? Eu quero saber quanto que é 15% de 145. Então, vou colocar aqui, ó. Eu já tenho um resultado, né? Então, vou colocar, por exemplo, lucro. Tá bom? E aí, eu vou multiplicar o resultado por... Lembrando que é sempre a multiplicação, tá, gente? Por 15%. Então, 15% de 141
é 21,15. E aí a gente pode fazer para os outros também. Vamos lá. Vou pegar o 234 e vou multiplicar por 15%. Novamente, multiplicação, tá, gente? Vou pegar o 709 e vou multiplicar por 15%. Então, esse aqui vai ser o nosso lucro. Legal. E agora, se eu quiser, né, ter um total, eu posso colocar o 141 mais o meu lucro. Vou colocar aqui, ó, total. É sempre muito legal você colocar nomes, né, que representem as coisas, né? Isso fica mais fácil para a gente trabalhar. E aí eu vou pegar o 141 e eu vou somar com o 21,15, que é o meu lucro. Tecla Enter. Então, deu 162,15 e eu posso fazer a mesma coisa aqui para baixo. Tudo bem? Legal. Bom, agora vamos fazer o seguinte, vamos tentar fazer essa mesma conta de uma forma um pouco mais direta. Eu vou copiar isso aqui, Ctrl C copia, vou clicar aqui no H, tecla Enter, para poder colar. Aqui eu vou abrir um pouquinho, e aqui eu quero fazer de uma forma mais direta. Então vou colocar aqui, ó, total, tá? Bom, aí nesse caso, o que eu posso fazer? Eu vou colocar uma conta um pouco grande, tá, gente? Mas eu vou mostrar isso para vocês. O resultado tem que ser 162,15, tá? Então vamos lá. Igual, vamos pegar o nosso 141 e vamos multiplicar por 15%, tá, gente? Eu vou mostrar de um jeito, depois eu vou mostrar de um outro jeito que vai ficar mais fácil, tá bom? Muito bem, aqui eu vou ter o que, gente? Eu vou apertar Enter, eu tenho 21,15, mas eu quero somar esse 21,15 com o 141, tá bom? Então, aqui a gente já tem o 21,15, então a gente vai somar com o quê? Com o nosso 141, tudo bem? Vamos apertar Enter e deu o mesmo resultado, tá vendo, gente? Ó, resolvemos tudo nessa célula e a nossa conta ficou assim, ó. Eu multiplico o nosso 141 por 15%, legal, a gente conseguiu 21. Depois eu somei com o resultado. Tudo bem? Ok, vou deixar para vocês resolverem essa parte aqui de baixo, assim como eu fiz para essa. Vamos copiar isso aqui de novo. Eu vou colar aqui no nosso N1, tecla Enter. Muito bem. Só que dessa vez eu não quero contar com esse resultado aqui, tá, gente? Não vou contar com o nosso resultado. Eu vou deixar ele aqui apenas para uma consulta, tá bom? Eu vou até colocar ele numa cor diferente. Vou selecionar, colocar aqui um cinza, não tão escuro, talvez um pouquinho mais claro. Aí, pronto. Porque a gente não vai usar ele, tá, gente? Ele está aqui apenas para consulta, tá bom? Fábio, pode colocar um pouco mais claro? Pode. Posso, com certeza. Vamos lá. Coloquei vermelho ali sem querer, gente. Vou deixar aqui na cor da letra, a cor preta mesmo, tá bom? E aqui a gente vai resolver, tá bom? Então, não vamos utilizar esse resultado aqui, tá, gente? Esquece ele por enquanto. Vou apagar isso aqui. Vou deixar o restante aqui para a gente poder utilizar. Lembrando que a gente tem que chegar em 162,15. Vamos lá. Então, primeiro, o que eu quero fazer? Eu quero chegar no 141. Como que eu chego no 141? Vamos fazer por partes. 47 vezes 3. Tudo bem? Lembrando que cada quilo de um certo produto custa 47. E aqui eu tenho 3 quilos. Tá bom? Então eu estou multiplicando 47 por 3. Vou apertar aqui Enter. 141. Legal. Muito bem, Fábio. Chegamos no 141. Muito bem. Mas agora eu quero chegar também no 162,15. Só que eu quero que tudo isso aconteça aqui dentro. E agora? Bom, agora a gente vai pegar e somar esse 141. Tudo bem? Lembrando que aqui nós temos 141. Com o que, gente? A gente vai somar com, olha só. Eu vou pegar 47, vou multiplicar por 3. Então aqui, por enquanto, o que nós temos? É o 141 mais 141.
tudo bem? Vou apertar Enter para a gente poder ver o resultado. Vai dar um valor alto, olha só, um valor alto. Esse é o 141 mais 141, deu 282, mas não terminamos. Vou apertar F2 para voltar para a nossa fórmula. Eu quero que aconteça o seguinte. Aqui eu tenho 141, aqui por enquanto eu também tenho 141. Mas eu quero o que, gente? Eu quero 15% de 141. Então eu vou multiplicar novamente, tá, gente? Pode acontecer de acontecer uma confusão e você colocar de repente, ou eu colocar de repente, a barra da divisão. Não faça isso, porque se fizer isso, vai dar um valor desconexo, um valor muito grande, tá? E não é o que a gente quer. Então, a nossa conta é uma conta de vezes, tá, gente? Vamos lá. Vou pegar o 141, eu vou multiplicar por 15%. Agora sim. Vamos apertar Enter e temos que chegar aonde? Em 162,15. Vamos ver se ele traz. Olha lá, gente, ele trouxe também. Ok? Então, o que a gente não pode esquecer? A gente não pode esquecer que nós estamos usando uma conta de multiplicação, tá, gente? Eu estou pegando um valor, tá certo? Vou fazer aqui só para você ver. Eu estou pegando um valor, eu estou multiplicando por uma porcentagem. E aí eu estou descobrindo quanto que é tantos por cento daquele valor, tá bom? Aqui, eu estou fazendo a mesma coisa, gente, ó. Esse Q2, observa aqui, gente, Q2 é o 15%. O que eu estou fazendo? Aqui é o 141. 141 vezes 15%, tá bom? Eu estou somando isso com o nosso 141 e está dando esse resultado, tá bom? Exatamente igual a esse aqui, gente. Então, mostrei para vocês algumas formas. Esta forma aqui, ela ficou um pouco maiorzinha, tá vendo? Um pouco maior. Essa forma aqui, ela ficou bem legal, porque você pegou o resultado, certo? Aqui o resultado. E você está somando o resultado com 15% de 141. Tudo bem? Então, ficou bem mais fácil. E esse daqui, mais tranquilo ainda. Por quê? Porque aqui eu já tenho o resultado e aqui eu já tenho o lucro. Então eu faço apenas uma soma e eu chego no resultado facilmente. Tá bom? Vamos ver mais uma forma? Vamos lá? Vou selecionar isso aqui, Ctrl C copia, vou clicar aqui em T1, tecla Enter. E vamos fazer o seguinte. Vou fazer assim, igual. Vou usar aqui o resultado agora, tá, gente? O resultado. Eu vou até tirar essa cor cinza daqui. Vamos lá? Cadê? Sem preenchimento. Então, um baldinho de tinta, sem preenchimento, e aí volta ao normal, tá, gente? Tomem cuidado se vocês selecionarem e colocarem aqui no baldinho de tinta, que é o preenchimento, a cor branca, vocês vão perder essas linhas de vista, tá vendo? As linhas sumiram. Então, baldinho de tinta, sem preenchimento. Bom, vamos fazer também de uma forma direta, só que de uma forma também mais tranquila. Igual, vou pegar o 141, ok? Eu vou multiplicar por 1,15, tá bom? Então esse 15 aqui é o nosso 15%. Vou apertar Enter e o mesmo resultado, 162,15, tá certo? Muito bem. Então, é uma outra forma que nós temos. E aí você esteve aprendendo aqui agora algumas maneiras de chegar em alguns resultados de uma forma bem tranquila. A primeira, né, eu vou até resolver mais uma vez, que é para a gente poder ir praticando. Vamos lá. Quero saber o total. Eu já tenho os valores que eu preciso, né? Eu tenho aqui o resultado e eu tenho aqui o meu lucro. Então, fica fácil. Eu pego o resultado, eu vou somar com o meu lucro. Pronto. Legal. Aqui também, tá, gente? Eu já tenho o meu resultado, eu vou somar com o meu lucro. Eu também tenho esses valores, então eu posso simplesmente somar eles. Tá bom? Muito bem. Observem os resultados. Na segunda forma, o que eu fiz? Eu fiz uma multiplicação, 141 vezes o 15%, que me deu 21,15. E eu somei esse 21,15 com o que está em J2, que é 141. Deu esse resultado, tá bom? Vamos agora fazer de novo. Vou pegar aqui, gente, ó,
resultado vezes 15%. Isso vai me dar 15% de 234. Deu 35,1. Eu volto. Eu fiz isso apenas para poder mostrar para vocês. Tecla F2. Eu vou pegar esse resultado e eu vou somar com o que, gente? Com o nosso resultado. Tá bom? Tecla Enter para a gente ver. Olha lá, gente. O mesmo resultado aqui. Tá bom? E aqui eu faço mais uma vez para a gente poder praticar. Eu pego o resultado, multiplico por 15%. Isso vai me dar 15% de 709,5. Eu vou somar com o 709,5. Então, mesmo resultado. Tá bom? Então, fica essa dica aqui para vocês. Pratiquem. Isso é muito importante. O Excel é um programa muito legal, é uma ferramenta muito interessante para a gente poder trabalhar. E lembrem-se, não existe apenas uma forma, pode existir duas formas de você resolver algumas situações. Vê a forma que fica mais fácil para você, utiliza ela. Se acostumou com essa forma, se você se sentir na liberdade de tentar outras formas, tentem outras formas. Né? Ah, eu consegui dominar essa forma simples. Legal, então agora eu vou tentar dominar uma forma que ela vai ficar um pouco mais difícil, mas a minha fórmula vai diminuir um pouco. Tenta essa. Dominou, aí você vai avançando, tá bom? Vai arriscando. Mas, é como eu sempre digo, eu gosto muito de colocar as coisas tudo separadas, tá? Então eu vou descobrindo pedaço por pedaço. Se eu tenho um problema grande, o que eu faço? Eu divido ele em pedaços pequenos. Vou resolvendo esses pedaços. E no final, eu tenho a solução completa, tá bom? Como eu fiz aqui na parte de cima. Eu tenho o quilo, eu tenho, deixa eu trazer um pouquinho mais para cá, gente. Eu tenho o preço do produto, tá? Nesse caso aqui a gente está considerando que esse preço é o preço por quilo, tá? Vou colocar aqui 100, vou colocar aqui 2,5, tá bom? E aqui eu vou colocar um resultado. Então eu estou dividindo, olha só, gente, estou dividindo, tá? Eu tenho um problema maior, estou dividindo em partes menores, eu vou resolvendo pedaço por pedaço. No final, terei a minha solução. Vou pegar aqui, ó, 100 vezes 2,5, esse é o resultado. Legal. Agora, eu quero simplesmente descobrir quanto que é tantos por cento de 250. Então, é um outro problema. Tá? O que a gente vai fazer? Vou colocar aqui, ó, porcentagem. Pode ser taxa, Fábio? Pode. Taxa. Vamos supor que você deseja saber quanto que é 30%, 35%, vamos colocar assim, 35% de 250, tá? Vou colocar aqui, ó, a representação. Agora eu quero saber o resultado, tá bom? Eu posso colocar resultado, posso colocar lucro, o que fica mais significativo. E agora eu faço a minha conta, tá? O meu primeiro problema, tá, gente? Eu vou colocar até numa cor diferente. Aqui é um segundo problema. Vou colocar aqui numa cor um pouquinho diferente. Pode ser um amarelinho bem clarinho. Aqui pode ser uma cor azul bem clarinha. Então, esse aqui é um problema. Eu já resolvi. Está aqui o resultado. Minha primeira solução. Esse aqui é um outro problema. Eu quero saber 35% daquele resultado. Esse aqui é um outro problema. Eu quero saber qual é o resultado agora. Igual 250 vezes 35%. Resolvi um segundo problema. Agora eu tenho um terceiro problema. Eu quero saber como é que vai ficar, por exemplo, esse resultado somado ao que eu descobri da taxa, que é o meu lucro, tá? Então, vou colocar aqui, ó, total. Esse é um terceiro problema que eu estou resolvendo. Vamos colocar uma cor diferente. Pode ser um verde clarinho. E agora o que eu faço? Né? Eu já resolvi um pedaço do problema. Um segundo pedaço, sobrou o terceiro, e o terceiro ficou fácil. Igual, vou pegar 250 e vou somar com o meu lucro, 87,5, tá bom? Eu estou cobrando em cima daquele valor 35%, que é o que eu quero lucrar, e agora que eu já sei qual é o valor que eu tenho, né? E qual é o meu lucro, eu simplesmente vou somar um com o outro, tecla Enter, e tá aí. Então, eu divido um problema
em partes menores, vou resolvendo. No final, eu tenho a minha solução. Tá bom? Espero que vocês tenham curtido. Revejam o vídeo para reforçar esta ideia e lembre-se, tá, gente? Quando estivermos tentando descobrir quanto que é tantos por cento de alguma coisa, a nossa conta é uma conta de multiplicação. Tá bom? Mais uma vez para reforçar. Vamos supor que você tem um salário de 1.890. E aí, o seu patrão, o seu chefe falou assim, olha, você vai receber 7% de aumento. Aí você fala, bom, mas quanto é 7% de aumento? Vamos colocar aqui, ó. Então, vou colocar aqui, aumento salário. E aqui eu quero saber o valor do aumento. Novamente, eu estou dividindo o problema, tá, gente? Em pedaços menores. A primeira coisa que eu quero saber é quanto que é 7% desse salário. A conta é simples. Igual, pego o salário e multiplico por 7%. Muito bem. Eu já sei qual é o valor do aumento. Já tenho a solução de uma parte do problema. Agora vamos para a segunda parte do problema. E a segunda parte do problema é a seguinte. Como que fica agora o meu salário com esse aumento? Então, novo salário. Como que ele vai ficar com esse aumento de 132,3? Então, uma parte do problema já foi resolvida, agora temos uma segunda parte, que é para responder como que fica agora o meu salário com esse aumento. Simples, igual o meu salário mais o aumento que eu estou recebendo. Tecla Enter, e aí está o nosso novo salário. Tá bom? Então, pessoal, esta é a ideia. Utilizem o Excel dessa forma e aos poucos, né, vocês podem ir se aventurando em fazer fórmulas maiores, melhores também, pessoal. Estou passando uma coisa simples aqui para vocês, tá? Mas aos poucos, conforme você vai ganhando confiança, você vai ganhando mais intimidade com essa ferramenta, que é o Excel, você vai, obviamente, arriscar outras situações, tá bom? Deixei essas para vocês como exemplo. Bora praticar e pensar em outras situações e tentar resolver também, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção, forte abraço e até o próximo.